Obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós colocamos os olhos, nossos olhos, Senhor, na pessoa certa, que é você, o nosso Pai. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Pode sentar. Como o pastor Inaldo falou, ele, falou, eu me chamo Beatriz, mas muito me conhece, como tia Bia da igreja de criança. Então, quando o pastor, colocou para ministrar, e aí eu perguntei ao pastor um tema, E aí ele disse: fica livre, irmã. E eu amo quando Deus, ele já está tratando algo comigo específico. E eu disse: eu vou compartilhar com meus irmãos. Porque tem coisas, amados, que só a oração, de fato, transforma a minha vida, a tua vida. E é um posicionamento nosso, Então, e quando eu fui começar mais a me aprofundar sobre oração, sobre algumas coisas, meu Deus, tinha tanto nome, mas o Senhor, ele foi bem específico comigo quando ele disse assim: o poder da sua oração. E ele disse, e ele me fez lembrar de tantas coisas que eu orei e hoje eu estou colhendo. Amém? E eu sei que não é diferente com a vida de cada um de vocês. Que vocês oraram a Deus e estão, de fato, recebendo e colhendo mesmo os frutos da tua oração. E quando eu fiquei hoje no meu quarto, tirei um tempo para orar ao Senhor. E Deus, ele disse assim: filha, compartilha com meus irmãos algumas coisas que de fato aconteceu na tua vida esses dias, para que você se posicione. Para algumas pessoas, não os mais próximos de mim, eles sabem que eu passei por um momento, de uma crise bem difícil. E já tinha acontecido o ano passado e também aconteceu mais ou menos uns 15 a 20 dias. E Deus, ele me mostrou que eu precisava compartilhar isso com meus irmãos. E sabe que crise de ansiedade não é falta de Deus, amém? Mas muitas vezes nós estamos, de fato, tão apegados, e a medicina não é errada, de maneira nenhuma, mas estamos tão apegados à medicina, a um remédio, a uma terapia, entre outras coisas. E tudo isso eu faço, e não é errado. Mas Deus, ele me mostrou nitidamente. Eu não vou dizer a pessoa porque ela vai ficar toda vermelha. Mas nos dois momentos. Que naquele hospital, quando eu cheguei em crise, todo o tempo, ela estava orando ao meu ouvido. Mesmo que o meu corpo não parasse. Mesmo que em muitas coisas passassem sobre a minha mente. Mas ela estava todo o tempo orando. Eu entendia. Às vezes estava orando em línguas. E eu dizia assim: meu Deus, e agora? E foi mais que o Senhor falou. Ele disse assim: filha, a oração. E com 8 dias depois, o que é que o diabo ele ainda faz? Ele vem, com 8 dias certinho, ele ainda vai e quer me atingir com as mesmas coisas, com os mesmos sintomas. E na hora, eu lembrei. E quando eu lembrei, o Senhor, ele simplesmente disse assim: lembra da tua amiga? Então começa a fazer isso agora. E eu comecei a orar. E eu compartilhei com ela. E eu compartilhei. No outro dia a gente foi almoçar. E eu compartilhei com ela que eu consegui. Sabe, amados? Foi o poder da oração que hoje, faz 8 dias,
que eu não tive outra crise. Porque eu me posicionei a orar. E quando o Senhor disse, o poder da sua oração, filha, vai transformar a sua vida como a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. E sabe, amados, eu entendi que eu tive uma crise, eu tive 2 crises, mas a minha posição de orar diante de Deus, eu vi coisas extraordinárias esses dias acontecer. E até antes de eu chegar, coisas também se levantaram para que eu não estivesse aqui. Mas Deus, Ele é bom. E como eu falei a vocês, né? Quando a gente, de fato, a gente ora ao Senhor, a gente vê, né, as manifestações dessa oração. A gente vê o cuidado de Deus com nossa vida. E por que eu quis falar, né, o poder da nossa oração, da minha oração, da tua oração? Porque todos os filhos de Deus, ele precisa estar mais conectado com Deus. Em oração, em busca, em intimidade. E sabe, amados, é tão fácil chegar aqui no dia de culto, orar, buscar, na hora do louvor se entregar. Mas quando a gente está na nossa casa, quando o desafio ele chega, como é que a gente se comporta? Porque eu vou falar de mim. Muitas vezes eu fiquei calada. Muitas vezes eu não me posicionei em orar. Mas eu ia simplesmente a um WhatsApp e dizia assim, fulano, você pode orar por mim? Quem nunca fez isso? Porque, certo, que vai ter muitas vezes que eu e você, a gente não vai ter força, a gente vai pedir sim ajuda. Mas isso não pode ser para a vida inteira. Então, nós precisamos se posicionar e orar para a gente ver as coisas acontecer na nossa vida. E quanto mais, né, o Senhor, ele dizia, filha, me busca. Me busca. E eu queria que vocês abrissem em Jeremias 29. Só 2 versículos, que é o 12 e o 13. Que diz assim, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu o ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E quando o Senhor ele me deu esse versículo, ele disse, nitidamente, se me buscarem de todo o coração. Será que nós estamos no momento de oração com o Senhor? Nós estamos somente pedindo? Nós estamos somente reclamando muitas vezes por alguma coisa que não está dando tão certo na nossa vida? Ou a gente está rendendo graças ao Senhor por tudo? Ou a gente muitas vezes está se entregando verdadeiramente ao Senhor? Porque quando eu estava montando a ministração, eu vi muitas coisas passando pela minha cabeça. E não foi poucas, foi muito. E eu dizendo, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. E sabe, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho uma timidez enorme. Mas eu entendi que quando eu ia para o meu cantinho de oração, eu saía de lá diferente. Eu saía de lá diferente, não com os traumas que eu entrei, mas eu saía de lá com os traumas curados. Sabe, Deus ele me deu uma palavra há 6 anos atrás. E sabe, amados, no momento de oração que nós temos aqui, às 18 horas, todos os sábados. Se eu falar a você, como eu já falei em outra ministração, eu não vinha com muita força, não, assim, com vontade, mas eu vinha. Mas quando eu comecei a desejar vir para esse momento de oração, o Senhor, ele foi tão nítido em falar. Ele disse, você vem de fato, com todo o seu coração aberto. Você vem receber, mas também você vai dar às pessoas.
Você vai orar por vida de pessoas. A sua oração vai transformar a vida de pessoas. Porque é muito fácil. E é muito bom, amados. A gente ir e dizer, hoje eu quero só receber a oração. Mas bom é a gente orar pelas vidas das pessoas. E muito mais, quando a pessoa diz, eu precisava disso aqui. Eu precisava daquela palavra. Quantas vezes aconteceu na minha vida, e eu sei que na vida de vocês também. Então, assim, nesse momento, quando sábado eu estava e eu recebi a palavra, o Senhor disse, está vendo, filha, eu não esqueço de você. Uma coisa, poderia ter acontecido mais rápido? Poderia. Se eu tivesse buscado ao Senhor com mais intensidade na minha oração, na minha busca. Se eu tivesse, de fato, há 6 anos, quando eu recebi a palavra, eu tivesse me dedicado melhor. Eu tivesse essa busca pelo Senhor. Porque eu não vou dizer a vocês que eu comecei a orar tão... desde que ela se converteu. Não, teve fases. E eu sei que todos vocês passam por fases, né? Aquela fase de estar afogueado, de estar no Senhor, querendo fazer tudo, em todo departamento, tudo. Mas tem uma fase que você descansa. E tem uma fase em que, nessa fase que você descansa, se você não tiver pessoas do seu lado para te levantar, o que mais vai acontecer é você cair. Mas se você tiver pessoas que te levantem, eu tenho certeza, amados, que pode ter o dia ruim, mas você sabe com quem você pode contar. Amém? Então, uma coisa que eu aprendi foi que, por meio da nossa oração, a gente tem boas associações. A gente tem boas associações, que vai nos levar a um crescimento espiritual sobrenatural. Que vai fazer a gente, quando a gente errar, a gente sair daquele erro. E não com peso, sabe? Mas isso tudo, como? Com oração. Com o poder da nossa oração. Nada vai funcionar. A palavra, a gente pode ler a Bíblia. A gente pode ler bons livros. Eu gosto muito de ler. Muito. Sabe? E eu gosto de ler a palavra. Mas, às vezes, eu gosto mais do livro. Porque é mais mastigadinho. E, às vezes, eu não entendo muito um versículo ou outro. Aí eu disse, eu vou para o livro. Só que o Senhor, Ele me deu uma palavra há 6 anos atrás. Aqui, essa palavra. É essa palavra que eu quero você. É onde eu vou crescer, é onde você vai crescer. Sabe, amados, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala muito sobre oração. E nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos orar ao Senhor todos os dias. Nós precisamos, eu sei que muitas vezes nós mulheres, a gente tem muitos afazeres dentro de casa. Homens também, mas as mulheres têm mais. E o que é que acontece? Galardão do céu para nós, né, mulher? Mas muitas vezes a gente está deixando um pouco de lado esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo que eu lavei os pratos bem rápido. E não é assim. É você ter o seu momento com o Senhor. Não importa a hora que você vai ter, sabe? Mas você precisa ter esse momento com o Senhor. Para que você venha forte. Para que você venha fortalecido no Senhor daquele momento. Para que você, quando for numa fila de banco, as pessoas disserem, eu estou com uma dor aqui, ó. Eu posso orar por você. É você não ter medo de orar pelas pessoas. Porque eu tinha medo de orar. Eu tinha vergonha porque eu precisava ter palavras bonitas. Porque eu digo, eu não vou orar não. Porque aquela pessoa tem tanta palavra bonita. Veja, olha para aí como ora. E muitas vezes, não precisa somente de palavras bonitas. Precisa da sua ousadia. Da sua intimidade com Deus. Da sua busca. Para que você possa entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Eu até fugi um pouquinho, mas é Deus conduzindo. Amém. A oração é uma das armas mais poderosas que, de fato, eu e você tem. Eu e você temos uma arma na mão. E a gente sabe que quando a gente ora ao Senhor, Ele responde. Porque aqui está, né? Tem uma tradução que diz, então vocês me invocarão. Invocar o Senhor significa clamar com fé, né? Como um amigo que quer uma conversa com o outro. Eu vou falar com Ruane, né? Ali, eu vou clamar ela por algo, sabe? Mas a gente
tem um Deus todo-poderoso, que quando a gente ora de verdade, as coisas acontecem. Sabe, amados, não se condena se você hoje não tem uma vida, porque eu ainda não estou nessa plenitude toda. Mas todos os dias eu quero buscar o Senhor e ter essa intimidade com Ele de oração. Quantos de nós não temos um chamado? Né? Todos nós temos, mas tem uns que têm um chamado específico. E nós precisamos orar mais, muitas vezes. A gente precisa buscar muitas vezes mais, sabe? E quando esses dias que eu fiquei pensando às vezes no que ministrar, no que falar. E Deus sempre ele disse, filha, tu lembra que quando você começou, e isso não faz, amados, eu acho que 1 ano, se for 1 ano e um pouquinho, que eu comecei a buscar o Senhor no secreto. E eu não comecei a falar, porque antes eu tinha o costume de dar muita satisfação às pessoas, e eu gostava muito de tudo que eu estava fazendo, tá falando. Então, se eu estivesse naquele momento, eu estava comentando sobre aquele momento. E não que isso seja errado. Mas eu comecei a fazer esses momentos no secreto. E esses momentos no secreto me trouxe algo que muitas vezes estava adormecido. E eu digo adormecido porque, de fato, eu não entendia muitas coisas. E sempre eu tenho sonhos, muitas vezes eu tenho uma percepção de algo. E a maioria das vezes, isso acontece. E não acontece de um dia para o outro. Né? Passa um tempo. E tudo isso, quando acontece, o Senhor já vem me alertando. E recentemente, foi também a morte da minha avó. Faz 1 mês e um pouquinho que ela faleceu. E minha irmã testemunha disso, assim, que na hora, dentro de mim, disse... Ah, que saudade da minha avó. E eu disse, meu Deus, eu quero falar, eu quero ir lá. E ficou aquilo. Umas 5 e pouca da tarde ela passou mal. E no outro dia de manhãzinha ela faleceu. E não deu tempo eu ir ver. Né? Mas o Senhor, de fato, Ele estava me consolando antes. Eu sei que quando foi no outro dia que eu soube da morte, veio muita condenação. Porque eu não fui, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a conversar com a minha amiga Iane. E ela disse, amiga, não se culpa. Sabe? O que você fez, fez. E aí o Senhor me fez lembrar. Sabe? E voltando, por que eu estou falando isso? Porque foi esses momentos no secreto que me fez ter uma intimidade, de sentir algo. Sabe, amados? Às vezes a gente está numa roda de conversa. Eu já errei muito nessa parte. A gente está numa roda de conversa, a gente está com pessoas e boas associações, de fato, nos traz. E sobre essa oração que eu comecei a fazer, dizer, Senhor, eu preciso me policiar no que eu falar. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. E comecei a ser específica naquilo que eu queria mudar. E Deus, Ele de fato está mudando. Por quê? Porque é o poder da minha oração. E eu sei que é o poder da tua oração. Vocês orando, acontecem as coisas. E o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos numa roda de conversa ou com 2, 3 amigas, não importa o local. Às vezes, quando a gente está tão sensível à oração, não dando tanta deixando a carnalidade tomar conta de nós, às vezes uma palavra que a gente vai falar ali. Na hora o Espírito Santo freia a nossa boca. Mas por que isso? Porque a gente estava o quê? Buscando ao Senhor. A gente estava orando. Se eu e você se posicionar, amados, a orar, eu tenho certeza que você vai ver, não só você vai ver, mas as pessoas que estão ao teu redor, ela vai ver o teu crescimento, ela vai ver aquilo que você precisa, sabe? Às vezes você vai dizer assim, poxa, eu errava tanto nisso e agora nem erro mais. Foi assim comigo, eu digo, eu falava tanto umas coisas e agora eu nem falo mais. E o Senhor me fez lembrar, filha, você me pediu em oração. A tua oração, ela tem um poder.
Então, se eu orando acontece, amados, na minha vida, por que na tua vida vai ser diferente? Sabe, amados, eu aprendi a olhar as pessoas de uma forma diferente. Não é fácil para nós, porque nós temos uma carne. E muitas vezes a gente vai olhar mais os erros dos outros do que os defeitos. Mas eu aprendi a não ser guiada pela carne, não, mas pelo Espírito. E isso é em quê? Você orando em outras línguas. Você se dedicando. Amados, às vezes eu estou lá na igreja. Em casa, no trabalho. E eu começo a orar e as meninas, porque eu trabalho com meninas e são evangélicas, mas igrejas diferentes. E eu começo a orar, elas, tá remungando o quê? Eu estou orando aqui, eu e Deus. Nem se preocupe, vai dar tudo certo. E às vezes boto um louvor e começo a orar ainda mais alto um pouquinho, porque eu gosto de andar orando. Então, assim, essa é a nossa vida de oração é que vai trazer o rumo. Eu sempre digo assim, sempre, a Lara, algumas pessoas, toda vez que você colocar o pé para subir no primeiro degrau, Deus vai colocar outro. Então, toda vez que você for orando, com mais intensidade, todos os dias, Deus ele vai colocando mais um degrau. E você vai avançando, e você vai crescendo. E muitas vezes, amados, pode ter 20 anos de crente. Eu me converti em 2011. Mas se você disser assim, e as mudanças? Começou agora há pouco. Não é de uma hora para outra. Às vezes é, amados. Mas às vezes a gente tem coisas em nós que nós precisamos colocar uma força maior. E quando a gente diz colocar uma força maior, é aonde? Através da oração. Da minha, da tua oração. É eu e você que temos que orar. Sabe, amados, a gente não pode ficar somente esperando um momento na igreja para a gente orar, não. Nós precisamos orar sim, na nossa casa, aonde a gente estiver. Amém? Eu vou avançar, meu Deus. Passa rápido mesmo. E algo, né, que a gente precisa entender é que a nossa oração, amados, ela vai quebrar coisas malignas mesmo na vida de pessoas. Porque é livramento. Você está orando. Sabe, amados, quando você está em casa e você, ou em qualquer lugar, que você começa a orar. E você não sabe, mas tem um desejo de você orar por algo. Isso já aconteceu. De você orar, você buscar mesmo ao Senhor, orar bastante. E você diz, mas por que eu estou orando essa vontade? E de repente, traz aquela alegria dentro de você. E depois, você sabe de alguma notícia. Teve livramento ali. Isso aqui. E você, dentro do seu espírito, dizer, você orou por isso. Às vezes é pessoas lá do outro lado do mundo. A gente muitas vezes está aqui. A gente pode sim dizer, meu Deus, o Senhor quer que eu ore por quem? Porque eu sei que a minha oração tem poder. Você tem que ser ousado e dizer, eu vou orar, a cura vai acontecer sobre aquela pessoa. Eu vou fazer isso, amados. Eu vou orar e eu sei que dinheiro vai chegar, porque eu não posso ficar sem pagar essa dívida. Amados, eu digo a vocês, se vocês colocar fé e tiver um posicionamento de querer mais de Deus, todas as vezes que você orar, eu digo que é todas as vezes que você orar, não vai ser de um dia para o outro não, muitas vezes, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque eu e você se posicionamos a orar. E nós temos que ser intenso, amados, nessa área. Intenso. A gente sabe que o Senhor, Ele está voltando. E a gente precisa estar tão sensível ao Senhor, de a gente perceber coisas mínimas. Agora é mínimas mesmo. Eu e você precisa, de fato, sabe, entender aquilo que Deus tem para nós. E vai fazer através de nós, através da nossa oração. Amém? E algo que eu coloquei aqui, que eu queria que vocês abrissem, que Atos 12. Deixa eu achar. Que diz assim, do 1.
Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a prosseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermentos. Depois lançou na cadeia sob guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para o julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por Pedro. Eu vou até aqui. Amados, se enquanto Pedro estava preso, aquelas pessoas estavam orando e ele foi solto. E ele, depois que ele foi solto, você pode ler a história todinha. Você vai entender que quando ele foi solto, nem ele acreditava. Ele só veio dar de conta depois que saiu. Mas o que foi que aconteceu? O poder da oração, da minha e da sua em conjunto. Sabe, amados, é muito bom quando nós oramos e a gente vê as coisas acontecer. Mas quando a gente ora em coletivo, é maravilhoso. Por isso que eu digo que existe um poder sobrenatural. Assim, um poder extraordinário. Quando nós, nos sábados, estamos reunidos aqui orando. É algo diferente. Eu não sei se todos podem vir. Mas você que pode, não deixa de vir. Porque eu digo a você, de verdade, é um poder. Imagina, para Pedro, e ver quando ele chegou naquela casa, nem as pessoas, eles estavam orando de fato, mas nem as pessoas acreditavam que ele tinha sido solto. Porque não era possível ele sair dali. Mas o Senhor, por meio da oração, libertou ele. Então, o que é que Deus, por meio da nossa oração, não pode fazer? O que é que Deus, através da nossa oração, Ele não pode fazer, amados? Porque eu digo uma coisa a vocês. Eu já orei por tantas coisas grandes. E também besteirinha, coisas pequenas. E chegou. Mas sabe que eu venho orando a Deus por minha família. Sabe? Eu venho orando não somente para os mais próximos, mas os distantes também. Para que eles amem ao Senhor, que eles reconheçam o Senhor como seu único Salvador e vejam a vida deles transformada. O que é que Deus já falou a você para que você se posicionasse em oração e você ainda não está orando? O que é que Deus, de fato, pediu? Beatriz, eu quero que você ore por uma causa no Japão. E muitas vezes nós estamos orando dizendo assim: Pai, muito obrigado por aquela causa. Mas será que você se colocou na brecha para orar por aquela causa? Aquilo que o Senhor te prometeu, você de fato está se levantando em oração? Porque o Senhor me fez essa pergunta. E eu disse: meu Deus, eu tenho tantas pessoas para orar. Tem uma folhinha, tem aqui tantas pessoas. E muitas vezes eu não estou me posicionando como Deus pediu para mim fazer. Então, eu e você, nós precisamos nos posicionar. A gente precisa dar resposta ao Senhor. A gente precisa entender uma coisa, amados. Que se a minha vida e a tua vida está sendo transformada, a gente precisa alcançar mais pessoas. E a gente precisa estar tão sensível ao Senhor, de uma tal forma, que Ele vai dizer assim: filha, Ele sempre vai te dar. Quando você orar por algo, e mesmo que demore, e chegou, se é uma cura de uma pessoa, se é um carro, uma casa, eu não sei, uma cidade que você deseja morar, chegou. Deus, Ele vai lhe dar outra. Ele sempre vai lhe dar outra. Você nunca vai estar sem fazer nada diante do Senhor. E muito menos sem ficar sem orar.
Porque o que Deus quer é isso, amados. Deus quer que eu e você tome posse disso hoje à noite. Eu e você precisamos orar. Sabe? E não somente orar pelas pessoas que a gente ama, não, amados. É orar por aquelas pessoas que também nos feriu. Porque também a gente não é só o bonzinho, não. A gente também pode ter ferir outra pessoa. E sem querer, muitas vezes. Sabe, amados? E é através, de fato, da nossa oração que a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe? É através dessa oração que Deus, Ele vai querer que a gente viva toda a plenitude dEle. Sabe, amados? Não deixa de maneira nenhuma o diabo falar qualquer coisa, jogar seta na tua mente. Porque muitas vezes, quando eu estava orando, o diabo dizia: isso aqui que tu fez, isso aqui, tu não é digna disso, tu não é digna daquilo, e isso aqui. E eu chutava, e eu dizia: não fique com o que você diz, eu fico e eu vou orar, e eu sei que vai chegar a resposta. Então não fica com as setas do diabo, sabe? Se é na área de casamento, amados, ora mais. Se é na área de finança, coloca mais força muitas vezes. Porque tem áreas na nossa vida que a gente tem que colocar uma forçazinha. Sabe? Às vezes é na área de cura. Então você precisa. Mas é o poder da tua oração. Sabe? Quando vem ministros de fora, é muito bom ouvir a palavra que ele tem. Mas para mim, eu me alegro muito quando ele ora por algo específico. Eu me alegro quando eles vêm mesmo com aquele momento mesmo de oração. Por quê? Porque isso traz mais ainda um avivamento dentro de nós, sabe? E se você depois tiver um tempo e estudar mais sobre oração, você vai ver que a maioria das pessoas que tem grandes livros, que são muito famosos mesmo, sabe por quê? Pela oração. Pela uma vida de oração. Eu quero ser conhecida como uma pessoa de oração, uma mulher de oração. Uma mulher que quando uma pessoa chegar assim e dizer, na rua onde mora, e dizer assim: eita, eu preciso de uma oração. E aí, quem vai orar? Vou na casa de Bia. Porque ela vai orar por mim, eu sei que eu vou ser curada. Eu preciso disso, eu vou lá. Sabe, nós precisamos disso, amados. Que possamos, sabe, todos os dias ter uma vida de oração. Que a nossa oração, ela seja tão poderosa de alcançar muitas e muitas pessoas. E que a gente não esqueça que essa palavra, a Bíblia, é o melhor livro para que a gente possa crescer no Senhor. Sabe, que você possa ler quantas vezes for necessário. Sei que muitas pessoas aqui estão no ler a Bíblia 100 dias. Está sendo patará, mas está sendo uma bênção. Mas eu digo uma coisa, não para depois dos 100 dias, não. Continua lendo a tua Bíblia, sabe? Faz com que você cresça nela, que ela seja o teu manual, de fato, para a tua vida. Para que você tenha uma vida mais de acerto e não de erro. Amém?